No Brasil não é tão fácil viver bem com música que a gente chama de qualidade. Mas a gente não se preocupa muito com isso também, porque no final das contas a gente quer produzir. Que eu quero chegar aos 80 anos, não sei se eu vou estar rico, mas eu quero estar feliz. Parte dos maiores músicos do Brasil hoje, instrumentistas, moram na periferia de São Paulo. Moram muito longe. Para fazer um show, vir até o centro, né, os Jardins, Itaim, Moema, Vila Madalena, e voltar é uma viagem. E mesmo assim os caras estudam, eles mantêm um estudo de anos e se encontra. A rapaziada, tá todo mundo sempre de bom humor, todo mundo a fim de fazer o som, tendo dormido, não tendo dormido. Se a gente não tiver essa fraternidade de um lava a mão do outro, eu toco de graça pra você aqui, você toca de graça pra mim ali, e assim por diante, a música instrumental de uma certa forma não vai acontecer mais, ela vai morrer. Poxa, a gente tem afinidade com alguns músicos que não necessariamente são os melhores do ponto de vista técnico, apesar de que eu acho que eles são parte dos melhores, mas não é por isso que eu os escolhi. É por uma afinidade pessoal, uma afinidade filosófica. Por exemplo, eu e o Vitor, meu irmão, a gente pensa diferente em muita coisa. Apesar de gerar intriga às vezes, essas diferenças nos enriquecem. Meu nome é Vitor Cabral, tenho 29 anos, nasci em São Paulo, perto da região do Heliópolis, no Ipiranga. Sou músico desde os meus 7 anos, comecei estudando piano erudito, clássico, depois eu fui para bateria tocando na igreja assim, meu pai era pastor. E por exemplo, no meu caso, que vim do Gueco, assim, lá todo mundo precisa de todo mundo, né? Então, de certa forma, nessas comunidades menores, todo mundo acaba participando do processo de formação, de crescimento, assim, de todo mundo, né? Meu nome é Thiago França. Sou músico, saxofonista, entre outras coisas. Moro aqui em São Paulo, nasci em Belo Horizonte, mas moro aqui há muito tempo. Tem alguns projetos, alguns grupos assim que estão rolando. Acho que entre eles assim, o que tem rolado mais é o Metá Metá, né? Que ficou mais famoso, assim, vamos dizer. Nosso olhar, não há justiça se a sofrer, não há justiça se a temor, e se a gente sempre se curva. Eu considero que eu tenho uma formação mais de rua mesmo, mais da noite, né? Que é você aprender fazendo mesmo, assim, sabe? E sempre, assim, eu sempre tive uma fissura muito grande de tocar. Assim. Ao mesmo tempo tocava na igreja, tocava com um grupo de punk rock dos moleques do colégio, também tinha um grupo de música sertaneja que era dos moleques do colégio também. Me deu um suporte para ser flexível, para poder conseguir tocar vários tipos de som, sabe? A gente gasta tanto tempo estudando instrumento que algumas questões, talvez primordiais, da existência, coisa e tal, e da função da música em relação à existência,
Quando a gente vai questionar a música, a gente se sente um pouco incapaz. A primeira coisa que todo mundo fala pra gente, que é um pensamento muito inerte do capitalismo, assim, o lugar tá cheio, a pessoa vira e fala assim: por que vocês não cobram mais caro? Porque eu não quero que as pessoas que só podem pagar tanto deixem de vir aqui. Porque o que é? O sucesso é você começar a tocar pra gente com um poder aquisitivo maior? Isso é o sucesso? Você aprende a agradecer também, né? Porque quando a gente está muito rápido na vida, a gente não agradece mais, né? A gente só quer, né? A gente quer. Eu quero tocar mais, eu quero ser melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ser mais conhecido, eu quero gravar disco, eu quero... É legal tudo isso, mas a gente esquece de agradecer, né? Eu tava pensando nisso ontem à noite, que eu faço uns 20 minutinhos de yoga antes de dormir. Eu acredito que consegue trazer a arte sem estar conectado com essas questões, assim. A gente está fazendo arte política, a gente está fazendo, sabe? A música é uma parcela disso tudo, é o núcleo. E até por isso, até porque, por exemplo, no Metá, a gente tem uma ligação muito forte com a cultura afro-religiosa, né? Com o candomblé e tal, não sei o quê. Então, por exemplo, o candomblé é uma religião que aceita o homossexualismo, tem essa coisa cristã, mais moralista e tal. Isso é um negócio muito bacana, assim, que tem muito gay no nosso show. Porque tem muito a ver com o que a gente faz. A gente faz uma coisa que é para uma minoria, de certa forma um pouco rebelde, é muito fora da curva. A gente fala de coisas que mais ninguém fala aqui no Brasil. Não vê. Raramente você vê algum compositor tratando dessas coisas, sabe? E pra mim, fico muito feliz assim que essas pessoas que estão lutando para ser quem elas são se identifiquem com o nosso som, sabe? Tudo que me for possível, menos, mais ou menos, me entrego, ofereço, reverencio a tua beleza. Física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam. Fora de órbita, descabelada, diva, súbita, súbita.